Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre Física 1, sistemas dissipativos. A primeira coisa que você vai saber é a definição sobre sistemas dissipativos. São sistemas mecânicos em que a energia mecânica não se conserva. É totalmente diferente do sistema que a gente viu aula passada, que foram os conservativos, onde a energia mecânica se conservava, tá? Aqui ela não se conserva e é o sistema dissipativo. Nos sistemas dissipativos, a energia será transformada em outra modalidade, que não a mecânica, que não aquelas três que a gente conhece, energia cinética, ou energia potencial gravitacional, ou energia potencial elástica. Ela vai se transformar em qual outra modalidade? Pode ser energia térmica, pode ser energia sonora, ou pode ser outro tipo de energia. O que são forças dissipativas? Forças dissipativas, elas constituem os sistemas dissipativos. Eu coloquei um exemplo só, tá? Força de atrito, mas também tem resistência do ar, tá? Você pode dar outros exemplos. As forças dissipativas, elas também são chamadas de forças não conservativas, é a mesma coisa. São forças que transformam a energia mecânica em outras forças de energia, como, por exemplo, o som, o calor e deformação. Só que para a gente continuar as contas desse novo sistema, a gente vai continuar com os tipos de energia que estudamos anteriormente. Quais são eles? Que a energia mecânica é a soma dos dois tipos de energia, a cinética, que é m vezes v2 sobre 2, e a potencial, que é dividida em dois tipos. Energia potencial gravitacional, que é mgh, que é manguinhos, ou energia potencial elástica, que é k vezes x ao quadrado sobre 2, tá? A gente vai continuar com as mesmas fórmulas. E somando esses três tipos de energia, você tem a energia mecânica. Só que agora você tem uma diferença, em que o trabalho das forças não conservativas, ou seja, o trabalho das forças dissipativas, é igual à variação de energia mecânica. Ou seja, trabalho é igual à variação de energia mecânica. Como você calcula a variação de algo? Variação é sempre o final menos o inicial. Se a variação da energia mecânica, o trabalho vai ser resultante da subtração da energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Vocês podem perceber que o trabalho vai sempre dar negativo. Por que vai dar negativo? Porque a gente está trabalhando com forças dissipativas, ou seja, são forças contrárias ao movimento. Coloquei 3 exemplos para vocês analisarem comigo. O primeiro é esse. Um bloco de massa 2 kg passa pelo ponto A com velocidade escalar de 36 km por hora e desliza com atrito sobre o trilho, cujo perfil está representado na figura abaixo. Então, a situação é essa. Você tinha um bloco aqui na posição A que subiu e quando chegou na posição B, ele parou. E a posição B está a uma distância do solo de 4 metros. Ele saiu da posição A com uma velocidade de 36 km por hora. E o que a questão pede? Determine o trabalho realizado pelo atrito da pista ou a variação de energia mecânica, sabendo que na posição B, que é lá em cima, o bloco entra em repouso, ou seja, ele para. Sabendo que a gravidade, em todas as questões, vale 10 metros por segundo ao quadrado. É da Terra, tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que o trabalho que ele quer, o trabalho realizado pela força de atrito, é igual à variação da energia mecânica do corpo. Primeira coisa, transformar essa velocidade que está no quilômetros por hora para metros por segundo, fazendo o quê? Dividindo por 3,6. Agora, a conclusão. A primeira coisa que a gente vai ter que calcular é a energia mecânica do ponto A, depois a energia mecânica do ponto B e depois subtrair. Sempre a final menos a inicial. Então, aqui a primeira coisa que a gente fez foi calcular a energia mecânica no ponto A, que é a energia mecânica inicial. Lá no início, a única coisa que ele tinha era a energia cinética. Ele não tinha EPG, porque não tinha altura, e não tinha energia potencial elástica, porque não tinha deformação. Então, a energia mecânica no ponto A é apenas a cinética. Substitui os valores que eu tinha no meu enunciado. Massa 2, velocidade nova em metros por segundo 10 ao quadrado sobre 2. Cortei os 2 zeros, a energia mecânica do início deu 100 joules. Agora eu vou calcular a energia mecânica do final, ou seja, no ponto B. No ponto B, lá em cima, ele para, então ele não tem energia cinética. E ele também não teve deformação, ou seja, ele não teve energia potencial elástica. A única coisa que ele tem quando chega lá no alto e para é a energia potencial gravitacional, ou seja, manguinhos. Substitui os valores, que a massa é 2, gravidade 10 e a altura que ele parou lá no alto foi 4. Então, a energia mecânica do corpo no final é 80 joules. Então, a gente sabe que
A diferença entre a energia mecânica do início e a energia mecânica do final foi transformada em energia térmica, tá? Então, a energia, o atrito aí transformou a energia do sistema em energia térmica, uma parte dela apenas. Então, o trabalho é igual à variação de energia mecânica. Variação da energia mecânica é a energia mecânica do final menos a do início. A energia mecânica do final, que é do B, e a energia mecânica do inicial, que é do A, deram respectivamente esses valores. Ó, a final deu 80, a inicial deu 100. Então, o trabalho realizado pela força de atrito é negativo de 20 joules. Aqui eu coloquei uma conclusão. O trabalho realizado pelo atrito é negativo, pois se trata de uma força dissipativa, ou seja, uma força contrária ao movimento de A até B. Por causa do atrito, o corpo parou. Se fosse uma superfície lisa, ele continuaria o movimento dele. Segunda questão, segundo exemplo resolvido. Um corpo de 2 kg é lançado do ponto A, conforme indicado na figura, que está bem aqui embaixo, ó. Ele já sai daqui com uma velocidade, sobre um plano horizontal com uma velocidade de 72 km por hora. Ele já sai daqui com essa velocidade. A seguir, sobe a rampa até uma altura de 2 metros máxima no ponto B. A gente sabe que ele, saindo da posição A com 72 km por hora, à medida que ele sobe, a velocidade dele vai diminuindo e a altura vai aumentando. Chegando no ponto B, que é a altura mais alta do corpo, do plano, ele vai parar. Então, no início, qual é a única energia que ele tinha? Cinética. E no final, quando ele para, a única energia que ele tem é a potencial gravitacional. Então, no início ele tem EC e no final ele tem EPG. A questão pede, calcule a energia mecânica transformada em energia térmica no trecho de AB. A primeira coisa que a gente lembra é que o trabalho é igual à variação da energia mecânica. Ou seja, a variação de energia mecânica é igual à energia mecânica do final menos a energia mecânica do início. Novamente, a gente tem que dividir a velocidade que está em km por hora e transformar em metros por segundo, dividido por 3,6. A energia mecânica do início é a energia mecânica no ponto A, que é aquela lá embaixo. Energia cinética no ponto A, porque ele só tem velocidade. Substituí os valores aqui na minha conta, a massa era 2, a velocidade deu 20 ao quadrado sobre 2. Novamente, pude cortar o 2 com 2, 20 ao quadrado, 400. Essa daqui era a energia mecânica dele lá no chão, quando ele tinha velocidade. Quando ele chega lá no ponto B, que é a energia mecânica do final, no ponto B, ele só tem altura, ou seja, ele só tem EPG. Então, a energia mecânica do final é apenas manguinhos. Massa 2, gravidade 10 e a altura máxima que ele chegou do plano, 2. Ou seja, a energia mecânica do final deu 40. Para a gente calcular o trabalho realizado, ou seja, a energia mecânica transformada em energia térmica, que foi perdida por forma de calor, seria o trabalho e a variação da energia mecânica. A final, que foi no ponto B, foi 40. Menos a inicial, que foi no ponto A, foi 400. Então, 40 menos 400 dá menos 360. Então, o trabalho da força de atrito deu menos 360 joules. E o nosso último exemplo de hoje, a gente vai trabalhar com molas. Um corpo de massa 2.000 gramas é empurrado contra uma mola cuja constante elástica é 600 newtons por metro, comprimindo-a a 30 centímetros. Ele é liberado e a mola o projeta ao longo de uma superfície com atrito que termina numa rampa inclinada conforme a figura abaixo. Já vou mostrar a figura. Sabendo que a altura máxima atingida pelo corpo na rampa é de 120 centímetros, calcule a quantidade de energia mecânica que foi dissipada pelo atrito. Bom, a gente verificou que nesse enunciado a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Na verdade, são 3. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essa massa que está em grama para quilograma, né? Voltando desde a vírgula lá de trás, 3 casas para frente. Então, a nossa massa de 2.000 gramas vai virar 2 quilogramas. A segunda coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essa deformação da mola, que é o nosso X, de centímetros para metro, voltando 2 casas para frente. Vai dar 0,3 metros. E a última coisa que a gente vai ter que transformar para o sistema internacional é a altura do corpo. 120 centímetros a gente tem que passar para metro. Novamente, voltando 2 casas para frente para passar para metro, dando 1,2 metros de altura. Então, vamos lá. A fórmula, o esquema, na verdade, foi aqui, ó. A mola foi comprimida e depois que ela foi comprimida ao máximo, ela empurrou o bloco ao longo do plano e fez com que esse bloco subisse a rampa. E lá no alto, numa altura de 120 centímetros, ele parou.
Então, no início, qual é a única energia que ele tem, já que ele tinha uma mola? Energia potencial elástica. E no final, quando ele para bem aqui em cima, a uma determinada altura do chão, ele só tem a EPG. Ou seja, aqui a gente sabe que o trabalho é a variação de energia mecânica. A única energia que ele tinha no início era a EPEL, né? Que a fórmula é K vezes x ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, o K é 600, transformando aqui, a gente já transformou o x para 0,3 ao quadrado sobre 2. Cortei 600 por 2, deu 300. Elevei 0,3 ao quadrado, uma casa decimal, quando elevado ao quadrado, vira 2, tá, gente? Multiplicando esses dois, posso cortar esses dois zeros com os dois zeros daqui, me deu 3 vezes 9, que deu 27 joules no início, aqui embaixo, ó, quando ele estava na mola. Lá, quando ele chega lá no alto e para, a energia mecânica final dele só tem altura, ou seja, é só EPG. A fórmula é manguinhos. A massa é 2, gravidade 10, altura já transformada em metros, 1,2. Multiplicando os três valores, a minha energia mecânica final deu 24. Agora, eu preciso saber qual foi o valor da energia mecânica que foi transformada, foi dissipada pelo atrito, né? Então, eu trabalho a variação de energia mecânica. A energia mecânica do final deu 24, menos a energia mecânica do início deu 27. Ou seja, o trabalho da força de atrito deu menos 3 joules. Sempre vai dar um trabalho negativo porque se trata de uma força dissipativa.